Você ia pedir em casamento uma pessoa que você recém conheceu? Você ia casar com uma pessoa que você ainda nem beijou nenhuma vez na sua vida? Você casaria com alguém que você não conhece a família? Você casaria com alguém que não gosta de bicho? Por exemplo, no meu caso, eu tenho 5 gatos. Já pensou se eu caso com alguém que não gosta deles? Assim fica mais fácil vocês entenderem a associação que eu quero fazer aqui. Investir em ações, investir na bolsa de valores, em renda fixa, seja o que for, é muito parecido com o começo de um relacionamento até chegar ali um nível de casamento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Assim como no relacionamento que você não pede uma pessoa pra namorar do dia pra noite, você não pede uma pessoa pra casar do dia pra noite, você vai aos poucos construindo o relacionamento, vai aos poucos conhecendo aquela pessoa melhor, vai vendo como que ela age, quais são os sonhos dela, quais são os objetivos de vida dela, se ela gosta de animal, se ela gosta de criança. Você vai aos poucos, conforme o tempo vai passando, se ambientando mais com aquela pessoa, conhecendo mais aquela pessoa, até que chega um determinado momento que você vai ver se faz sentido ou não pedir essa pessoa em namoro, se faz sentido ou não casar com essa pessoa, ter um filho, morar junto, e por aí vai. A mesma ideia vale para os investimentos. Muitas pessoas me perguntam: Fialho, tô com uma grana aqui que eu acumulei, 50 mil reais. Tô aqui com dinheiro da venda de um imóvel, 300 mil reais. Compro tudo em ações? Compro tudo em criptomoedas? E é óbvio que não, pessoal. Um gigantesco não para essa resposta. Da mesma maneira que no relacionamento é importante você ir desenvolvendo isso aos poucos até pedir em casamento, a mesma ideia vale para o investimento em bolsa de valores, em criptomoedas, em renda fixa, seja o que for. Você tem que ir devagar. Então você não vai chegar e fazer um aporte gigantesco, comprar um valor muito grande, relevante dentro da sua carteira de determinado ativo. O que você tem que fazer é muito parecido com relacionamento, é ir devagarinho, um passo após o outro, ir devagar. Qualquer ativo novo que você for colocar na sua carteira de investimentos, você vai começar com um pouquinho e aos poucos você vai aumentando os seus aportes, se fizer sentido ou não. Você vai conhecendo melhor como aquele ativo funciona, né? Seja ele ações, seja ele fundo imobiliário, seja ele renda fixa. Você vai acompanhando os resultados, a performance desse ativo, resultados da empresa, você vai sentindo como funcionam as oscilações do mercado, você vai aos poucos estudando mais e aprendendo como cada ativo funciona e qual a finalidade deles dentro de uma carteira de investimentos. Então repara que é um processo que é aos poucos que ele vai sendo construído e não da noite pro dia. E se você querer começar assim de uma forma acelerada, a probabilidade de você depois vender tudo com prejuízo e nunca mais olhar para os investimentos é gigantesco. Então por isso que eu reforço aqui, você que está começando nos investimentos, vai devagar, não tem necessidade alguma de ter pressa nesse momento. Lembrando que tão importante quanto investir, na minha opinião até mais, é você focar em ganhar mais dinheiro para você ao longo do tempo conseguir fazer um aumento dos seus aportes. Então se você começou, por exemplo, aportando todo mês R$100, a ideia é que conforme o tempo vai passando, você vai investindo em você, vai investindo em conhecimento, vai ganhar mais dinheiro e conforme você vai ganhando mais dinheiro, você vai aumentando esses aportes. Então de R$100 vai para 200, de 200 vai para 500, de 500 vai para 1.000 e por aí vai. Foi exatamente assim que eu fiz. Eu não comecei colocando um valor gigantesco em determinado ativo. Eu fui colocando aos poucos, fui entendendo como é que funciona e conforme fui ganhando experiência, conforme eu fui conhecendo mais aquela pessoa, eu fui lá e fiz um pedido de casamento ou um pedido de namoro, que no caso dos investimentos seria você aportar um valor maior. Outras sugestões que eu sempre dou aqui é você ir devagar, estudando melhor como funcionam os investimentos, para de fato tomar decisões mais conscientes e com mais embasamento e também com mais segurança. Acompanhar oscilações e ciclos, então é importante você ir devagar para justamente entender. Existem momentos de ciclo de alta de juros, baixa de juros, que isso interfere diretamente nos seus investimentos, de forma positiva ou de forma negativa. E você entendendo isso, você consegue aproveitar essas oscilações sem se desesperar. Então, em alguns momentos, um ativo X pode cair muito. E você, se está desesperado, se não tem conhecimento e não entende as oscilações, você provavelmente vai vender aquele ativo com prejuízo. Isso aí vai te prejudicar muito. Então, é importante você entender esses ciclos. Isso só vem com experiência, isso só vem com o tempo. E é importantíssimo saber respeitar esses ciclos. Assim como, por exemplo, existe o outono, existe primavera, existe o verão, existe o inverno. E eu, Lucas, não tenho poder nenhum para mudar as estações do ano. A mesma coisa acontece no mercado. Existem ciclos, existem estações que não tem o que você possa fazer para mudar essa estação. E o que a gente pode fazer é se adaptar. Então chegou o inverno, adianta eu criticar o criador
por estar vivendo aquele inverno? Não, o que eu posso fazer é me adaptar a essa situação. Então eu vou lá e coloco um casaco. Tá? Então a mesma ideia vale para os investimentos. É interessante que uma carteira de investimentos tenha uma certa diversificação, então uma parte em renda variável, uma parte em renda fixa. Se quiser até eu trago vídeos explicando mais e inclusive comentem aqui embaixo sugestões de vídeo relacionados a esse tema que eu faço para vocês. Adaptar a sua realidade com a sua carteira de investimentos é fundamental, em percentuais é mais interessante ainda. Então, por exemplo, supondo que você seja uma pessoa mais conservadora e você vai ter ali 70% do seu patrimônio em renda fixa, que é mais seguro, é mais estável, tem menos oscilações. Então você vai lá e coloca 70% em renda fixa. Os outros 30% você coloca, por exemplo, em ações e fundos imobiliários. Supondo que aconteça um momento de alta, por exemplo, das ações e dos fundos imobiliários, e a sua carteira aqui antes era 70% renda fixa e 30% renda variável, ela vai passar a virar, no mês seguinte, 50% renda fixa e 50% renda variável. Por quê? Porque as ações e os fundos imobiliários tiveram uma valorização. Então o percentual deles na sua carteira de investimentos vai aumentar. O que significa que você tem que fazer no próximo mês? Você vai fazer um rebalanceamento dessa carteira. Então o próximo aporte que você vai fazer mensal, para voltar àquela questão do 70-30, você vai aportar em renda fixa, que daí novamente a sua carteira vai voltar para aquela distribuição em percentual que você tinha planejado desde o começo, que no caso aqui seria sair de 50-50 e voltar ali para 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Lembrando que para uma carteira de investimentos performar bem no longo prazo, é fundamental que você tenha diversificação. E esse é o único ponto daqui do nosso vídeo que diverge ali com relação aos relacionamentos. No caso de um relacionamento amoroso, casamento, você não deve diversificar, tá? Óbvio, se você conversou com o seu companheiro ou com a sua companheira, tranquilo. Mas a única regra aqui que foge à questão dos relacionamentos é diversificação, tá? Nos relacionamentos a gente não sugere você ter uma diversificação. Mas para os investimentos, diversificar em várias classes de ativo diferentes é fundamental. E quando você estiver num nível mais avançado, é interessante inclusive diversificar em moedas. Então você ter também ativos dolarizados, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos nos próximos. Tamo junto e vamos pra cima. Já se inscreve no canal para ser avisado dos próximos vídeos que a gente vai postar.